Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Elias do canal Passei na Imigração para mais um vídeo informativo para vocês. Hoje o assunto é trabalho, direito trabalhista, impostos, aposentadoria aqui no nosso canal. Então se você já acompanha aqui o nosso canal, já deixa o like que você sabe que o vídeo vai ser muito bom, né? E deixe aqui também seu comentário caso você queira que a gente acrescente alguma coisa aqui. E se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos, que estão vindo mais vídeos informativos aí, além dos vlogs, né, que vocês já acompanham e também do quadro A Irlanda que não te contam, né, e até eventualmente o Passei na Imigração News também, que vai voltar daqui a uns dias, né. Esse vídeo aqui talvez fique um pouco mais longo, tá, gente? Então pode ser que eu divida ele em mais do que um vídeo, tá? Divida em algumas partes aí para ficar mais fácil para vocês acompanharem. Então, sem mais enrolação, pessoal, vamos para o vídeo. Então, eu vou ficar olhando aqui para baixo eventualmente, ou colocando, né, algumas tabelas aqui para vocês também, para ilustrar um pouco mais esse vídeo, tá? Mas basicamente, começando o vídeo aqui, quem é um funcionário aqui para o direito trabalhista da Irlanda? Os funcionários são os trabalhadores aqui que são protegidos pela legislação do trabalho, são os que possuem o Contract of Service, ou seja, você trabalha para alguém, né, como contratado de alguém. Tem diferença para quem trabalha como, por exemplo, terceirizado, autônomo, né, que é um trabalhador independente, ele seria um Contract for Service. Então já é diferente, as regras não são as mesmas, não são os mesmos direitos que os trabalhadores comuns têm, tá? A gente nesse vídeo vai abordar só o caso dos trabalhadores que são contratados mesmo, que tem os Contract of Service. Então, começando aqui, primeiro item que todo mundo provavelmente quer saber, salário mínimo na Irlanda. Hoje, em 2024, né, desde 1º de janeiro de 2024 até o final do ano, o salário mínimo aqui é 12,70 euros por hora. E a partir de 1º de janeiro do ano que vem, 2025, ele vai subir para 13,50 a hora. Menores de 20 anos podem eventualmente trabalhar com salários menores do que o mínimo, mas maiores não, tá? E realmente tem que fazer valer o salário mínimo. Para os menores de 20 anos, tem uma tabelinha aqui que eu vou deixar na tela para vocês, que eles podem receber aqui. Quem tem menos de 18 anos pode receber 8,89, que é o equivalente a 70% do salário mínimo. E aí tem quem tem 18, 10,16, quem tem 19, 11,43, que já é 90% do salário mínimo, né? E quem tem acima de 20 é o salário mínimo, que esse ano é 12,70, no que vem 13,50. Lembrando que aqui você pode trabalhar com uma idade bem baixa até, eu acho que a partir dos 14 anos, se eu não me engano, mas não são todos os empregos, tá? São empregos aqui que são mais leves, né? Que não exigem muito da pessoa, empregos de aprendiz, tá? Eu não vou entrar aqui no detalhe, mas a gente sabe que é possível, tá? Qual é o máximo de horas aqui que você pode trabalhar por semana? Na Irlanda, no geral, tá? O máximo permitido são 48 horas semanais em média, tá? Não quer dizer que você não pode trabalhar mais do que isso, mas, né, a média de horas que você faz por semana ao longo de 4 meses não pode ser superior a 48 horas, tá? Então, eventualmente, você pode ter um mês aí que você vai trabalhar mais do que isso, o outro mês você trabalha um pouco menos. Na média, que é calculada em 4 meses, tem que ser menos que 48 horas por semana. Sobre contratos de trabalho, né, gente, folhas de pagamento também. Se você trabalha para o empregador por um salário aqui regular, você vai precisar ter um contrato de trabalho, tá? Você não pode trabalhar sem contrato. Tem que receber uma declaração por escrito do seu empregador aqui no prazo de 5 dias do início do seu trabalho, em que nessa declaração vai estar escrito os termos principais do seu contrato. Não precisa ser necessariamente o contrato inteiro ainda, né, completo, mas nos primeiros 5 dias você já tem que pelo menos ter um documento aí que te diga quais são as condições gerais do trabalho. E o restante dos termos desse contrato precisam ser apresentados para você pelo seu empregador no prazo de um mês, né, do início do seu trabalho. Então, no primeiro mês, no fim do primeiro mês do seu trabalho, você já tem que ter o seu contrato completo em mãos, tá? Fornecido pelo seu empregador. Cada vez que você receber um pagamento, seja se você recebe semanalmente ou mensalmente, você precisa receber uma folha de pagamento que eles chamam aqui de payslip. A folha de pagamento ela mostra o seu salário bruto, ou seja, o seu salário total, né, antes dos descontos dos impostos. Impostos eu vou falar daqui a pouco, tá? E também tem que ter todos os detalhes e todas as deduções, né, que são feitas do seu salário. Então, o seu empregador ele tem que ter a sua permissão para poder deduzir coisas do seu salário, né? Desde que não sejam as deduções aí, dos impostos governamentais, né, que são cobertos por lei, que no caso seria o imposto de renda,
o PRSI e o USC. Eu vou explicar depois esses termos para vocês, tá? Mas esse daí realmente ele não precisa, o seu empregador não precisa da sua autorização para descontar, mas outras deduções aí ele precisa da sua autorização. Então, por exemplo, se ele tem algum esquema aí de você ter créditos para poder andar no transporte público, então você precisa dar uma autorização para ele poder descontar, ou se ele, sei lá, desconta qualquer outra coisa, como uma previdência privada, alguma coisa, tudo isso tem que ser autorizado por você, tá? Ele não pode descontar nada sem você ter concordado, tá? E assinado. Então, agora, basicamente, pessoal, falando sobre os impostos, tá? Os principais impostos aqui sobre o seu salário. Então, aqui na Irlanda funciona semelhante ao Brasil em relação ao imposto de renda, então os impostos são descontados diretamente na folha de pagamento. Então é semelhante ao que acontece no Brasil com quem trabalha em regime CLT, né? Em que o seu desconto já vem direto na folha, né? Você basicamente tem que pagar impostos aqui sobre o seu salário, sobre honorários, né? Se você trabalha nesse regime de honorários, aposentadorias, pensões e qualquer outras coisas também são taxadas, tá? E a maioria dos tipos de juros sobre investimentos, lucros, dividendos, tudo é taxado aqui na Irlanda, tá? Eu não vou entrar aqui muito em detalhe, né, a fundo, mas eu só quero dar passar aqui para vocês o básico de informação que vocês precisam saber para começar a trabalhar aí na Irlanda e entender, né, o que está sendo descontado da sua folha de pagamento. Então, começando aqui com o principal, que eles chamam de PAYE, que é o equivalente ao nosso imposto de renda, tá? Ele é deduzido diretamente da folha de pagamento. Esse PAYE, ele significa Pay as you earn, ou seja, pague conforme você recebe. A primeira parte da sua renda, até um determinado valor, que eu vou explicar daqui a pouco, ela é tributada em 20%, né? Tem a primeira faixa do imposto de renda aqui é 20%. E a segunda faixa, ela é 40%. No Brasil a gente tem mais do que duas faixas, né? Eu acho que a máxima até é 27,5%, ou pelo menos era enquanto eu trabalhava no Brasil, uns anos atrás. Aqui o máximo é 40%, tá? Só tem a faixa de 20% e a faixa de 40%. Então o que você ganhar até um determinado valor aí vai ser taxado em 20% e o que exceder isso vai ser taxado em 40%. Eu já vou passar aqui para vocês quais são esses valores, porque aqui varia, tá? Então, o valor que você pode começar a ganhar antes de pagar essa taxa de imposto mais alta de 40%, ela é conhecida como ponto limite da taxa padrão, ou, em inglês, né, Standard Rate Cut-Off Point. Então, tem uma tabela aqui que determina quais são esses valores, né, essas faixas, e ela varia conforme a sua situação. Então, se você é casado, se você é um pai sozinho, né, um pai single, aqui você também tem uma determinada situação diferente. Então, eu vou botar aqui para vocês a tabela e explicar aqui para vocês rapidinho aqui na tabela. Então, ignorem a parte aqui dos anos anteriores, né, o que interessa para a gente aqui de 2024, né? Então você tem assim, para uma pessoa solteira, sem filhos, né? Seria 42 mil esse valor aqui do Standard Cut-Off Point, ou seja, o que você ganhar até 42 mil por ano é taxado em 20%. O que exceder esses 42 mil, aí entra essa taxa de 40%. Então digamos que eu ganhe 50 mil por ano, seria 20% sobre os 42 mil e 40% sobre os 8 mil restantes para completar os 50 mil por ano, certo? Então, se você for um pai sozinho, né, uma pessoa que não é casada e tem um filho, aí esses 42 mil sobem para 46. Então, se você ganhar 50 por ano, você só pagaria 40% sobre 4 mil, que seria o restante aqui para completar 50 mil, né, tendo o 46 mil como cut-off point. Se você é casado, né, uma renda, só um dos dois trabalha, então esse valor sobe para 51 mil. E se você é casado, mas os dois trabalham, aí seria 84 mil, mas aí você tem que somar a renda dos dois, tá? Para considerar isso daqui. Então é basicamente isso como o imposto de renda é calculado aqui, gente, tá? Outro imposto que vai vir na sua folha de pagamento é o PRSI. O PRSI ele é o equivalente ao nosso INSS aqui, porque ele é utilizado para as aposentadorias aqui, tá? As pensões, né? Então, todas as pessoas que são empregadas têm que fazer contribuições mensais, né? Ou quem ganha por semana, eu acredito que isso aparece no Payslip por semana, mas no meu caso, por exemplo, que eu trabalho, eu ganho por mês, então todo mês vem lá descontado esse imposto PRSI, né? Então, as pessoas têm que fazer essa contribuição e o empregador também faz uma contribuição em seu nome, tá? São valores diferentes, eu já vou aqui falar quantos por cento do salário que é, né?
mas esse valor é usado aqui para pagar os benefícios de aposentadoria. Então, atualmente existem 11 classes, tá? Desse imposto PRSI. A maioria das pessoas que trabalham aqui na Irlanda, elas estão na classe A. Então, considere aqui para você, se você está querendo entender como é que funciona, provavelmente você vai acabar pagando o imposto aqui na classe A. E a classe A, o imposto é 4,1% sobre o seu salário, tá? Isso para você pagar, tá? E o seu empregador também paga, mas aí não vem descontado de você, tá? Ele paga para o governo, de 8,9% a 11,15%. E o próximo imposto aqui que vai vir para você vai ser o USC, que é o Encargo Social Universal, que é um valor aqui que o governo desconta das pessoas para poder cobrir outros benefícios sociais que são pagos para pessoas aqui de baixa renda, e, enfim, vários esquemas de assistência social aqui são financiados por esse imposto, tá? Esse imposto ele é cobrado sobre a renda bruta, tá, do seu salário, e a renda bruta, no caso, seria o montante, né, que você recebe antes que sejam feitas as deduções aqui dos outros impostos, como, né, o PRSI aqui, por exemplo. Esse imposto USC você paga se a sua renda bruta for superior a 13 mil euros por ano, tá? Que provavelmente vai ser, tá? 13 mil euros por ano é um valor extremamente baixo aqui, tá? Quando a sua renda ultrapassar esse limite aí de 13 mil, você vai pagar a taxa de USC sobre toda a sua renda, tá? Tem várias faixas aqui desse imposto, tá? Eu vou deixar para vocês aqui na tela, né? Então, ele começa aqui com 0,5% para até 12 mil, 2, 4, 8 e o máximo aqui seria 11%, né? Boa parte, eu acho, das pessoas aqui que vão acabar trabalhando aqui na Irlanda, a não ser que seja um emprego já que ganhe muito alto, né? Vai estar pagando aí em torno dos 4%, tá? E aqui tem até um exemplo que eu vou deixar na tela para vocês aqui, né? Que como é que é calculado isso, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que ganha 50 mil por ano, né? Então, ela vai pagar 0,5% sobre os primeiros 12 mil, então vai pagar 60 euros, e aí vai somar mais 2% sobre esse valor aqui até os próximos 13 mil e pouco, que vai estar nessa faixa aqui até os 25 mil e pouco, né? Depois mais 4% sobre o que sobrar aqui para completar o valor dos 50 mil por ela. Então, vai somando aqui os 60 com 274, mais 969, no final das contas, no ano, né? A pessoa vai ter que recolher 1.304 desse imposto USC, tá bom, gente? Então, eles dividem o seu salário aqui em várias faixas e para cada faixa eles aplicam um valor aqui do USC, tá bom? E agora é o seguinte, né? Depois que você já conhece esses três impostos aí, o imposto de renda, o PRSI e o USC, você já vai ter uma noção aí de quanto que você vai pagar de imposto, né? Só que existem os tax credits e os tax allowance, ou seja, os tax credits eles são créditos, né, fiscais que você consegue abater do imposto que você precisaria pagar, né, inteiro. E ele varia, né, os créditos fiscais eles variam conforme a sua situação pessoal, né? Se você, por exemplo, aluga um imóvel, se você trabalha em casa, se você tem alguma necessidade especial, se você, por exemplo, tem um cão-guia, até isso, né, é considerado aqui para poder você pedir, né, créditos adicionais para abater do seu imposto de renda, tá? E além deles, ainda você tem o tax allowance, que são umas deduções fiscais aqui que também, né, são deduzidas do imposto que você tem para pagar. E são, por exemplo, aqui deduções que você consegue se você paga, por exemplo, uma previdência privada, ou se você tem algumas despesas com casa de repouso. Mas tem umas situações aqui mais específicas, tá? Eu não vou conseguir detalhar tudo, porque isso aqui é gigantesco, tá, gente? O conteúdo aqui em relação a isso, tá? São várias situações, né? Se você está numa situação especial aqui, né? Você tem alguma necessidade especial que foge do arroz com feijão aqui, procure um profissional, tá? Para poder te orientar, porque assim como no Brasil, né? A legislação trabalhista e essa parte de impostos aqui também é muito complicada, tá? Eu estou reduzindo aqui, resumindo o básico do básico que vocês precisam saber, tá? Outra coisa importante aqui, né, para vocês saberem também, se chama a taxa emergencial, né? Então, assim, ela é uma forma alternativa do governo cobrar os seus impostos até que ele tenha as suas informações completas no sistema da Receita Federal, aqui do Revenue. Então, assim, enquanto as suas informações não estiverem completas no sistema da Receita Federal, você vai ser taxado
de uma forma bem agressiva aqui pelo governo, tá? De acordo com as alíquotas aqui do imposto emergencial que eu já vou passar aqui para vocês. Então, assim, digamos que você começou a trabalhar no emprego e você ainda não tem o PPS, né? Você vai ser taxado, principalmente no primeiro mês, né? Ou até enquanto você não forneceu o número do PPS, né? Você vai ser taxado em 40% do imposto de renda, ou seja, você já cai automaticamente na taxa máxima dos 40%. E para o USC você cai na faixa máxima também, que é 8%. Então, ou seja, você já vai ter aí 48% de imposto sobre o seu salário, tá? Depois que você conseguir fornecer as informações que estão faltando, né, para o governo, você consegue pedir, né, o retorno desse dinheiro aí que foi descontado a mais, né? Então, assim, se você, na verdade, só tiver que pagar 20% de imposto de renda e foi retido 40%, você consegue pedir esses 20% de volta, né? E da mesma forma o SC, né? Se eles já estavam te cobrando 8, mas na verdade você devia ter pago 4, né? Aí eles vão te devolver esse excedente. Mas, né? Então saibam que no início, se vocês ainda não tiverem o PPS, ou se o seu empregador aqui não conseguiu te registrar na Receita, não deu tempo, né? Até ele fazer o fechamento da folha de pagamento daquele mês, né? Que talvez você tenha começado mais no finalzinho do mês, né? Então pode ser que já no primeiro salário seu venha um desconto bem grande, tá? Então, para você evitar que você caia no imposto de emergência aqui, né? Você precisa fornecer para o seu empregador o seu PPS, o número de PPS, né? O PPSN. Você tem que certificar que o seu trabalho realmente esteja registrado lá na Receita, né? E você precisa fazer isso o mais rápido possível, tá? Para que o teu empregador consiga solicitar o RPN, que é um documento que ele precisa, né, antes do primeiro dia do seu pagamento, para você ter todo o seu salário chegando certinho no final do mês. Então agora eu estou colocando aqui na tela para vocês essa tabela, né, que mostra os salários aqui líquidos, né, após o desconto dos impostos. Isso aqui é uma tabela que apresenta os valores médios, tá, gente? Lembrando que isso aqui varia de trabalhador para trabalhador a depender dos tax credits, né? Então varia conforme as condições, se a pessoa é casada, enfim, né? Tem determinadas diferenças aí, mas para vocês terem uma ideia de como é que funcionam aqui os salários líquidos em relação aos salários brutos, vocês têm essa tabela aqui que é muito boa, tá? Essa tabela eu tirei do Instagram da Tax Less Taxing, que é de uma brasileira que é contadora, tá? Ela tem um perfil aqui no Instagram que ela apresenta também informações muito úteis em relação a essa parte tributária aqui de impostos, tá? Então fica a recomendação também de vocês procurarem o Instagram dela, que vale muito a pena também para ter informações aprofundadas, tá? Então vocês podem ver aqui que quanto mais você vai ganhando, né, mais você vai pagando de imposto, porque você vai entrando naquela taxa dos 40%, né? Os 40% acabam incidindo sobre uma parte cada vez maior do seu salário, né? Se você ganha um salário anual bastante alto, você vai ver que os descontos são bem altos, né? Do imposto de renda, principalmente, né? Que é o principal aí que come a renda da galera. Então agora outro tema aqui, pessoal, que as pessoas às vezes perguntam é quais são os direitos em relação aos intervalos que a gente tem aí durante o trabalho, né? É diferente do Brasil, tá? Aqui na Irlanda você tem direito a uma pausa de 15 minutos se você trabalhou mais de 4 horas e meia. Você tem direito a um intervalo de 30 minutos quando você trabalhou mais de 6 horas. Isso pode incluir aqueles primeiros 15 minutos que eu citei aqui, né, das 4 horas e meia, se você faz, digamos, 2 intervalos, né? E você tem direito também a um período de descanso diário. Então, esse direito de descanso diário é um período de 11 horas consecutivas para cada período de 24 horas, tá? E também tem o descanso semanal, assim como tem no Brasil, né? Você tem direito a um período de descanso de 24 horas por semana após um período de descanso diário de 11 horas consecutivas, né? E para quem é empregado de lojas, tá? Tem uma legislação um pouco diferente, tá? Tem uma modificação aqui. Então, eles têm uma regrinha extra que, assim, se você trabalha numa loja e você trabalha entre as 11h30 da manhã e 2h30 da tarde, lógico, não só isso, né? Mas se você trabalha durante esse tempo também, entre as 11h30 e 2h30, depois de 6 horas de trabalho, você pode ter uma pausa de 1 hora, tá? E essa pausa de 1 hora, ela tem que começar entre esse horário das 11h30 da manhã e 2h30 da tarde. Ela não pode ser deixada para o final do dia, tá?
Então isso é uma regra a mais aí que se aplica a quem trabalha em lojas, tá? Além do direito aqui de intervalo, você também tem o direito de se desconectar, tá? Mesmo que você trabalhe remotamente, por exemplo, o seu empregador não pode ficar te pedindo coisas após o seu horário de trabalho, tá? Você tem o direito de ficar incomunicável, digamos assim, né? A demandas aí que possam te pedir depois do teu horário normal de trabalho, tá? Isso também se aplica a quem trabalha em casa, quem trabalha em home office, tá? Se você está fora do seu trabalho de serviço, você tem todo o direito de parar de trabalhar, tá? Lógico que, né, isso exige bom senso também, né, gente? Principalmente para quem trabalha em casa, às vezes acontece alguma coisa assim de pedirem alguma coisa a mais, você vai conversando, mas você saiba, tá, que você tem esse direito de se desconectar, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre férias. Férias e afastamentos por saúde, licenças, né, que você consegue ter aqui na Irlanda. Então, sobre as férias normais, que eles chamam de annual leave, ou férias anuais, né? A maioria dos funcionários aqui tem direito a 4 semanas de férias anuais remuneradas, tá? Por ano, 4 semanas então. Mas, né, o seu contrato de trabalho pode te dar até mais férias do que isso. Depende do empregador, depende do seu contrato, tá bom? Existem 3 maneiras aqui diferentes, né, de calcular suas férias anuais. Eu não vou detalhar elas aqui, tá? E também tem uma situação que, dependendo do seu empregador, né, do seu contrato, você acaba ganhando dias adicionais para cada ano de trabalho que você está na empresa. Por exemplo, né, tem empresas que quando você completa um ano, você ganha um dia a mais. Tem empresas que dão mais, até enfim, você tem alguns benefícios aí que são cumulativos, né, baseados no período de trabalho que você está trabalhando já. Agora sobre os feriados, né, gente? Todos os funcionários que trabalham em tempo integral têm direito a 10 feriados a cada ano. Aqui os feriados normalmente são chamados de Bank Holidays ou Public Holidays e normalmente eles acontecem nas segundas-feiras, tá? E para quem trabalha meio período, né, o pessoal que é part-time, para poder se qualificar para um pagamento em um feriado ou um dia de folga remunerado, esses funcionários eles têm que ter trabalhado pelo menos 40 horas no total durante as 5 semanas que terminam no dia anterior ao feriado. Então, se você tiver que trabalhar em um feriado, ou teria que trabalhar, né, num dia normal aí que na verdade vira feriado, você tem direito a uma das opções a seguir aqui que eu vou detalhar para vocês, só que isso é decidido pelo empregador, tá? Ele pode te dar um dia de folga remunerado no feriado, que é o comum, né? Você não trabalharia no feriado e vai receber mesmo assim. Você teria um dia de folga remunerado dentro de um mês do feriado, ou seja, ele pode trocar o dia para você, né? Seria também um dia extra de férias anuais, então você poderia receber um dia a mais aí, ou um dia extra de pagamento. Então, se você trabalha meio período também e o feriado cai em um dia em que você normalmente não trabalha, você tem direito a 1/5 do seu salário semanal normal nesse dia, pro dia, né? Agora sobre a parte de faltas aqui por causa de situações médicas, né, ou problemas de saúde, né, que é a licença médica ou chamado aqui de sick leave. O sick leave é o seguinte, você tem direito aqui a 5 dias de licença médica remunerada por ano. Então, assim, como isso acontece, né? O pagamento por doença, ele é pago pelo seu empregador, baseado em 70% do seu salário normal até um máximo de 110 euros por dia, tá? Então, você vai receber, mas não vai receber como se fosse um dia completo de trabalho. Seria 70% do seu salário normal, tá? Ou, né, se você ganha muito por hora, né? Você é um profissional aí bem pago, seria o máximo aqui de pagamento 110 por dia, tá? Então talvez seja até menos do que 70% do seu pagamento aí por dia, tá? Do seu salário normal. Para se qualificar para o pagamento, né, do sick leave aqui, você tem que ser um funcionário, então você tem que trabalhar com contrato, tem que ter trabalhado para o seu empregador por pelo menos 13 semanas contínuas antes de ficar doente, né? Você tem que ter um certificado de um médico, né, que é um atestado médico, né, que te diga que você está em capacidade de trabalhar. Só que isso aí é flexível, tá, gente? Dependendo do empregador, né, às vezes eles não exigem que você apresente atestado médico, tá? Você simplesmente só liga, fala, ó, não estou me sentindo bem, não sei o quê, e pronto, você fica em casa, tá? Mas, né, situações específicas, tá? Isso depende do empregador. O normal é você pegar um atestado médico e apresentar um atestado médico. E agora nós temos também aqui outros tipos de licença, né, que são licenças até mais longas, né? Então, a gente tem o exemplo aqui da licença maternidade. Então, como é que funciona a licença maternidade na Irlanda? A trabalhadora, no caso, tem direito a tirar 26 semanas de licença maternidade do trabalho enquanto ela estiver, né, tendo bebê, né? O contrato de trabalho vai
declarar se o empregador paga você quando você estiver em licença maternidade. Não é obrigatório que paguem, tá? Isso não é um requisito aqui para todos os empregos, tá? Isso vai depender do seu contrato de trabalho. Você pode ter direito também ao benefício aqui de maternidade, né, que é pago pelo governo. Você também tem direito a tirar 16 semanas de licença maternidade adicional, não remunerada, tá? Que não seria coberto pelo benefício de maternidade. Aí você tem aqui licença paternidade, existem 3 tipos diferentes aqui na Irlanda, tá? Eu vou tentar aqui explicar para vocês de uma maneira mais simples, né? Mas você tem a primeira aqui que eles chamam de paternity leave, que seriam os novos pais, geralmente o pai ou o parceiro da mãe, ou no caso de adoção, o pai que não está tirando licença adotiva, porque existe também a licença adotiva. Ele tem direito a 2 semanas de licença paternidade do emprego ou do trabalho autônomo após o nascimento ou a adoção de uma criança. O contrato de trabalho vai declarar, né, vai definir se o empregador paga quando você está em licença paternidade ou não. Também, novamente, assim como de maternidade, não é obrigatório que o empregador pague, tá? E também existe um benefício de paternidade que você tem que consultar para ver se você tem direito. Outro tipo de licença paternidade chama parental leave. Então, cada pai tem direito a 26 semanas dessa licença paternidade aí não remunerada, tá? Essa realmente não é remunerada mesmo. E você teria que tirar essa licença antes que a criança complete 12 anos de idade ou 16 anos de idade se a criança tiver uma deficiência, tá? Em geral, você tem que estar trabalhando para o empregador por pelo menos 12 meses para ter direito a pedir essa licença parental leave, ok? E o último tipo aqui de licença paternidade chama Parents Leave, em que cada pai tem direito a 9 semanas de licença durante os 2 primeiros anos de vida de uma criança ou, no caso de uma adoção, dentro de 2 anos da colocação da criança com a família. Você pode também se qualificar para o benefício dos pais durante a licença esse tipo de licença paternidade, a Parents Leave. Agora, para quem for adotar, existe a licença adotiva, né? Em que um dos pais do casal adotivo ou um pai que adota sozinho tem direito a 24 semanas de licença adotiva a partir do dia em que a criança é colocada com ele. Então, os empregadores não precisam pagar você por essa licença, tá? Você pode ter direito ao benefício adotivo também, que é mais um outro tipo de benefício que existe aqui. E você também tem direito a tirar até 16 semanas adicionais de licença adotiva não remunerada, mas isso aí não seria coberto por esse benefício adotivo aí que talvez a pessoa tivesse direito, né? Existe também a licença de cuidador. Você pode tirar uma licença não remunerada para fornecer cuidados e atenção em tempo integral para uma pessoa que esteja necessitada, né? Então, o direito legal mínimo é de 13 semanas e o máximo 104 semanas, tá? Geralmente você precisa trabalhar continuamente para o seu empregador por 12 meses antes de poder pedir uma licença de cuidador, tá? Se você tiver contribuições aí daquele imposto PRSI suficientes, você pode se qualificar para um benefício de cuidador também. Existe outro tipo de licença aqui que é para tratamento médico, que você pode tirar 5 dias de licença não remunerada em 12 meses consecutivos, se precisar se ausentar do trabalho para lidar com cuidados médicos sérios para uma criança ou alguma outra pessoa que seja dependente, relevante aí de você, né? E não tem um tempo de serviço mínimo que você precisa estar nesse trabalho, né, com o seu empregador para poder, né, pedir essa licença para tratamento médico. Tem também uma licença aqui de saúde e segurança, que você pode obter essa licença aí do seu empregador se você não puder remover um risco à sua saúde, né, relacionado ao seu trabalho enquanto você estiver grávida ou amamentando. Ou se o seu empregador não puder te dar alguma tarefa alternativa que não apresente risco para você, né? Tem também uma licença por violência doméstica, ou seja, você tem direito legal de 5 dias de licença remunerada por violência doméstica se você precisar se ausentar do trabalho se tiver sofrido violência doméstica ou abuso. Então, não há um tempo de serviço mínimo exigido, né, para você se qualificar para essa licença, tá? Então, para poder tirar essa licença, você teria que estar sofrendo violência doméstica, ou se você estiver apoiando uma pessoa, né, que seja relevante, me chamo de pessoa relevante aqui, se você estiver apoiando ela, você também pode aplicar para essa licença. Outro direito trabalhista aqui é o tratamento igualitário no local de trabalho, né? Isso eu acho que é até semelhante com o que acontece no Brasil, né? Que você tem o direito de ser tratado igualmente, você não pode sofrer preconceito no trabalho que seja relacionado ao seu gênero, estado civil, estado familiar, orientação sexual, idade, deficiência, raça, crença religiosa, ou se você faz parte da comunidade de travelers, né, que são
são semelhantes aos ciganos, né? Então, se você faz parte dessa comunidade, também você não pode receber nenhum tipo aí de preconceito ou discriminação no seu trabalho, né? Caso contrário, você pode procurar aí seus direitos e reclamar, né? Outro direito aqui em relação à segurança no local de trabalho, ou seja, o seu empregador aqui ele é responsável para garantir que você trabalhe num local seguro, além, né, de segurança em relação à sua saúde, né, à sua integridade física, também em relação à violência no trabalho, assédio, bullying, né? O seu empregador também é responsável por manter um bom ambiente de trabalho para você. Então, pessoal, eu vou encerrar essa primeira parte do vídeo aqui, tá? E a gente vai continuar num segundo vídeo para não ficar muito longo. Então, no próximo vídeo, né, na parte 2, a gente vai falar aqui sobre tipos de contrato que tem aqui, né, formas diferentes de trabalho. Vamos falar sobre os períodos aqui de aviso prévio, né? Quanto que é o tempo, né, que você precisa, que o seu empregador precisa te avisar, né, se ele for te mandar embora. Como é que funciona aqui a parte da demissão, da dispensa do serviço, né? Que aqui tem umas diferenças em relação ao Brasil, tá? Também a gente vai falar um pouquinho sobre como você pode abrir uma reclamação sobre o seu empregador, caso seus direitos aí não estejam sendo atendidos, e a gente vai falar também um pouco sobre como funciona a aposentadoria aqui, tá? Isso tudo na parte 2. Então, agradeço a quem ficou até aqui, deixe o comentário caso você queira que eu me aprofunde mais em algum tema aqui relacionado com o trabalho, que eu posso explicar melhor para vocês num próximo vídeo ainda. E se inscreva aqui no canal para acompanhar, para receber, né, a notificação também da segunda parte desse vídeo, que vai sair logo na sequência. E muito obrigado, galera. Valeu, tchau!